Larga o celular. A não ser que tu esteja assistindo nele. Aí tudo bem. Esse papo já é velho. Eu sei. Você sabe. Todos nós sabemos que ficar preso nessa telinha tá acabando com a nossa cabeça. E eu vou ser sincero, eu era meio ateu da ideia de que usar o celular tava prejudicando tanto assim a minha vida. Até eu mudar um pouco os meus hábitos e aos poucos perceber que, sim, eu não tava só usando muito. Eu tava viciado. Eu cresci numa época que os vídeos estavam começando cada vez mais a se tornar algo comum na vida das pessoas, mas principalmente na época das mais jovens. Ao longo dos anos se tornou comum jogar um jogo enquanto escutava de fundo algum vídeo tocando. Até aí nada demais, é a mesma coisa que tu jogar enquanto a tua mãe vê televisão na sala. Mas no meu caso, por exemplo, as coisas começaram a sair um pouquinho do controle. Ficar multitasking, prestando, ou melhor, tentando prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo se tornou um pesadelo pra mim a partir do momento que uma das tarefas não era jogar videogame. Não me chupa! Não me chupa! E sim, trabalhar. No meu trabalho eu tenho 2 monitores na minha mesa. Um deles eu deixo o programa de edição e no outro eu coloco alguma coisa pra assistir. Mas se tu trabalha com edição, tu sabe que não é prático, é impossível de editar enquanto tu escuta outra coisa. Mas sem algo tocando, eu sentia uma trava bizarra, era como se eu não conseguisse nem dar início ao trabalho, uma falta de motivação, falta de vontade, não dá pra começar o bagulho. Mas obviamente, quando eu tentava colocar algo de fundo, ou eu me distraía completamente, ou eu não conseguia avançar nada no trabalho, porque eu não consigo prestar atenção no que eu tô fazendo. E mais de uma vez eu voltava pra casa sentindo que eu não fui produtivo o suficiente e que no dia seguinte eu tinha que melhorar isso de alguma forma. E sendo honesto, muitas vezes deu certo, mas tiveram sim outros dias onde eu caí no paradoxo do multitasking de novo. Quando os vídeos curtos se popularizaram, eu até demorei, mas comecei a consumir e perder horas e mais horas do meu dia sem nem perceber. Eu não sabia mais o que era tédio, porque eu sempre tinha em mão milhares de doses de dopamina só me esperando pra me distrair. Antigamente, quando eu usava o Twitter, o meu doom scrolling era ficar atualizando o feed, vendo o que o pessoal tava tweetando. Não era saudável, de forma nenhuma, mas talvez fosse um pouco menos pior do que o feed de um TikTok ou Reels da vida. Lá pelo menos eu não era bombardeado com vídeos toscos de IA, ou sei lá, um moleque dizendo que já faturou o primeiro milhão dele com 18 anos, e que vai me ensinar como só clicando no link abaixo. Quem me dera que não sentir mais tédio fosse meu principal problema, mas essa desgraça começou a verdadeiramente afetar o meu sono. Consequentemente, começou a atacar muito mais a minha, a amiga da nossa geração, né? A ansiedade. A partir de 2020, eu comecei a ter muito mais problemas com ansiedade. Um dos motivos a gente sabe bem qual foi, mas o outro com certeza era ficar preso nessa tela desgraçada, ficando às vezes 1, 2, 3 horas já deitado, pronto pra dormir, mas simplesmente não conseguindo. É muito idiota quando tu se vê falando sobre isso e percebendo o que tu tá fazendo, mas é a verdade. Existe uma ansiedade em largar o celular pra dormir, enquanto também existe uma ansiedade aumentando por você não conseguir dormir por causa do celular. É um ciclo desgraçado, cara. De verdade, pra vocês terem uma noção, em 2020 houveram dias, semanas, onde eu era obrigado a dormir assistindo algo no celular até cair no sono. E no segundo que eu acordava, eu precisava instantaneamente pegar ele de novo e assistir algo em seguida. Porque a minha cabeça estava tão ferrada, minha ansiedade estava tão a mil, que eu simplesmente não queria ter que lidar com os pensamentos nem por um segundo. Eu tentava ao máximo bloquear eles com o que dava. Mas mal eu sabia, ou na verdade, talvez eu sabia, que esses atos só pioravam cada vez mais a minha cabeça. Isso nos leva até hoje, e não, eu não me tornei um monge. Não abandonei todas as tecnologias e os bens materiais da sociedade em que vivemos. Eu só comecei a prestar um pouco mais de atenção e a, de fato, parar de usar o celular que nem um louco. Em outros momentos eu botei limite de horas pra usar o Instagram, no fim eu só ignorava e continuava usando. Tentava me regrar, ficar no máximo tantos minutos em tal aplicativo, no fim quando eu via eu já tava 2 horas usando. Pra mim o que funcionou, pra mim, foi largar total. Eu abro o Instagram, vejo os stories das pessoas que aparecem, no máximo vejo um Reels de alguém que me mandou e tchau. Aquela lupa maldita, aquela seção só de Reels, eu nem me atrevo mais a clicar nelas, porque eu sei que possivelmente se eu clicar ali, eu posso acabar ficando preso. Eu não sou ninguém pra dar dica de como largar o uso excessivo no celular, ainda mais se for um vício mesmo. O que mais tem a gente aí na internet com muita mais noção do que eu pra falar sobre esse assunto. Mas agora numa parte um pouco mais pessoal, eu queria falar o que me fez recentemente parar de assistir tantos vídeos curtos e etc, e largar um pouco o celular no geral. Quando seus Reels acabam só sendo vídeos idiotas, coisas feitas por IA ou coisas do tipo, é ruim, é chato, parece que teu cérebro tá derretendo, mas no meu caso começaram a aparecer coisas sobre o nosso mundo mesmo, coisas que estavam me causando mal, me atacando a ansiedade. Bem, que o nosso mundo tá um caos e na verdade acho que sempre teve um caos, vocês já sabem. Talvez a gente só fosse muito novo e muito ingênuo pra perceber isso anos atrás.
Conforme as primeiras semanas do ano foram vindo, muitas coisas aconteceram ao redor do mundo, e no mundo digital em que vivemos, milhares de pessoas têm o poder para poder falar sobre essas coisas, o que é ótimo. Mas na minha opinião, existem formas de dar uma notícia. Você pode falar sobre elas e relatar a gravidade delas, as consequências dela, ou você pode apelar pro medo. Vai atrair a atenção das pessoas, vai gerar cliques, retenção e, indiretamente ou não, o criador de conteúdo ganha com isso. Eu não tô falando de ninguém especificamente aqui, sério mesmo, a maioria das pessoas que eu vi fazendo isso são gringos, e se é dessa forma que a pessoa quer fazer o trabalho dela, a escolha é dela, não tem o que eu fazer. Mas ver essas coisas me lembra de momentos quando eu era menor, sem noção de porra nenhuma, e ficava em choque. E eu só acho um pouco cruel ter que apelar pro medo e pra ansiedade das pessoas pra dar uma notícia. Esse foi o pontapé mais recente pra eu tentar consumir um pouco menos vídeos curtos e tal, mas por favor, não me entenda errado. Se essas coisas te fazem mal, eu acho que sim, você deveria tomar cuidado para não consumir tanto algo que te causa mal. Mas isso não significa que você deva ser um alienado, que não sabe do que tá acontecendo ao teu redor. Na maior parte das vezes, esses problemas sempre vão estar completamente fora do nosso controle. Às vezes até aquilo que nos diz respeito fica fora do nosso controle. Imagina conflitos internacionais. Mas não é porque está fora do seu controle que você não deva estar informado. Siga uma página que dê notícias, baixe um aplicativo de notícias, ou siga um criador de conteúdo que você goste, concorde, confie, e quando você tiver a notícia, se isso te interessar e você quiser ver mais sobre, aí você pesquisa sobre seus termos, sem um algoritmo maldito que só quer te deixar em choque, com um bando de gente agindo quase como a televisão sensacionalista fazia. Do fundo do coração, eu só digo isso porque a ansiedade é um negócio tão ruim. A gente não pode se livrar dela, mas a gente pode aprender a controlar e a conviver com ela. E eu sei lá, pensar que outras pessoas podem sentir a mesma coisa que eu se deparando com vídeos assim, ou que só podem se identificar com a forma que o celular, as telas no geral, tomaram parte da minha vida, me deu vontade de gravar isso aqui. De coração, se cuida, não leva na brincadeira esse vício no celular, porque cedo ou tarde ele pode te cobrar. Cuidem da cabeça de vocês e de coração, espero que fiquem bem.